Fala, investidores, sejam bem-vindos ao canal NetInvest e este é mais um vídeo sobre aportes semanais nesta minha carteira pessoal de ações, onde eu visto na prática com dinheiro real e compartilho tudo aqui com vocês de forma totalmente transparente, toda a minha evolução. Bem, cap no título de hoje, novamente ações do Banco Brasil, já deve ser o meu oitavo ou nono aporte. Sigo acreditando que os resultados dos bancos em geral irão melhorar em 2021. Talvez não a patamares de 2019, mas com melhoras significativas comparadas com os resultados de 2020. Alguns fatos que vêm acontecendo no Banco Brasil, um ponto negativo, foi o cancelamento do IPO do Banco Votorantim. Para quem não sabe, o Banco Brasil detém 49,99% das ações do Banco Votorantim, que tem um valuation estimado de 20 bilhões de reais. Consequentemente, a fatia que o Banco Brasil detém no Banco Votorantim é estimado em torno de 10 bilhões de reais. Então, ainda há mais valor oculto nas ações do Banco Brasil, já que o mesmo detém participações em diversas empresas, como no caso também do BB Seguridade. Outro ponto negativo, mais nenhuma novidade, renúncia do vice-presidente do Banco Brasil. O presidente já renunciou, mas também já colocaram outro nome aí no cargo. O vice-presidente também renunciou, mas aquele indica que por motivo de aposentadoria. Então, até aí tudo bem, tranquilo no estatal, eu não vejo problema nenhum. Imagine aí durante décadas e diversos governos, quantas diversas trocas de cargos já ocorreram no Banco Brasil, e mesmo assim o Banco Brasil está de pé. O Bassi já falou em uma entrevista que pode colocar um cone na frente do Banco Brasil, que a empresa continuará dando lucros. Então, até ele se investe há mais de 40 anos no Banco Brasil e já viu tanta coisa acontecendo, quanto mais essa leve notícia de um presidente saindo e outro entrando. Então, também não vejo problema nenhum. E o banco segue lucrativo e sem perder fundamentos. Mas paciência para quem quer investir em estatais, sabe os riscos que está correndo. Outros pontos interessantes que eu sempre bato aqui no canal: o Banco Brasil e os bancos em geral estão estimando quedas nas suas despesas para devedores duvidosos. O Banco Brasil nomeia aqui como PCLD, provisões de crédito para liquidação duvidosa. Ele também estima quedas de 14 a 17% comparado com as provisões que eles realizaram em 2020. Então, com isso, também estão projetando crescimento na sua carteira de crédito, principalmente negócio de varejo, atacado pessoa jurídica, e no crédito rural, que é uma parcela bastante forte da carteira de crédito do Banco Brasil. Além do mais, estão estimando quedas ou crescimentos bem abaixo da inflação das suas despesas administrativas. Então, pontos positivos aqui. E com isso, se o Banco do Brasil conseguir atingir essas projeções para 2021, é esperado que ele lucre em torno de 16 a 19 bilhões. Mas para o ano que ainda estamos passando, ao meu ver, faz sentido ser conservador e estimar um lucro líquido de 16 bilhões, o que é um crescimento em torno de 20 a 25% comparado com o que o Banco Brasil lucrou em 2020. Outro ponto que eu sempre bato aqui no canal: o Banco Brasil aumentou o seu payout para 40% para o exercício de 2021. Ou seja, onde usualmente o Banco Brasil distribuía de 30% a 35% do seu lucro líquido, ele aumentou para 40% apenas para o exercício de 2021. Consequentemente, nessas projeções de lucros para 2021, é esperado que o Banco Brasil pague algo em torno de R$ 2,00 a R$ 2,30 em valores líquidos por ação, já que ele paga JCP. Então, na estimativa mais conservadora de R$ 2,00 líquido por ação, divididos pela cotação atual de R$ 29,93, temos um dividend yield projetado de 6,7% em valores líquidos. E o preço teto, R$ 2,00 dividido por 6%, está de R$ 33,00 no cenário extremamente conservador aqui para ações do Banco Brasil. Lembrando, se você conseguir lucrar mais e pagar um pouco mais do que isso, o preço teto certamente sobe para casa dos R$ 35 a R$ 38,00. Outro ponto interessante, em geral para todos os bancos, como muitas pessoas perguntam aqui no canal, será que os bancos digitais irão engolir os grandes bancões? Ao meu ver, eu acho que não, mas certamente os grandes bancos serão impactados. Porém, está ocorrendo um grande movimento de digitalização em todo o setor financeiro. Perceba que não só no caso do Banco Brasil, também no Banco Itaú, Banco Bradesco e no Banco Santander. Um ponto interessante do que aconteceu em 2020 e o que ainda está acontecendo é que deu um impulso para aumentar principalmente as transações realizadas em plataformas digitais. E o Banco Brasil encerrou 2020 com 86,5%
de todas as suas transações realizadas em plataformas digitais. Ou seja, isso tende a enxugar custos administrativos para o Banco do Brasil no longo prazo. Porque na medida que os clientes estão utilizando as suas plataformas digitais e não as agências físicas, certamente ocorrerá o fechamento de diversas agências de bancos, não só no caso do Banco do Brasil, como os demais bancos. E, consequentemente, esse pessoal que atualmente está utilizando as plataformas digitais e vê a praticidade do uso das plataformas digitais, certamente não voltará a utilizar as plataformas físicas e agências físicas dos bancos. Um ponto que muitas pessoas não se atentam é que o resultado estrutural dos bancos, em geral, cresceram em 2020. Aqui o resultado estrutural do Banco do Brasil considera o resultado antes de impostos e provisões, menos o lucro operacional deduzido das despesas de provisões para devedores duvidosos. Então, se vocês observarem com calma, Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Itaú e o Banco Bradesco tiveram resultados melhores comparados com 2019, se desconsiderar principalmente essas provisões para devedores duvidosos. Então, se essas altas provisões não acontecerem em 2021 e em 2022, certamente os resultados dos bancos virão forte nos próximos anos. Perceba que o lucro líquido ajustado realmente ocorreu uma queda, 40% trimestre por trimestre, e uma queda de 22% ano contra ano. Cai numa queda de quase 18 bilhões de lucro líquido para quase 14 bilhões de lucro líquido. Então, mesmo apesar de um ano difícil, apenas uma queda de 22% no seu lucro. Lembrando, lucro do Banco do Brasil caiu em torno de 22%, mas se pegarmos essa cotação no final de dezembro até hoje, tem uma queda de 42% nas suas cotações. Então, ao meu ver, isso é uma boa janela de oportunidade de aumentar mais e mais as minhas posições nas ações do Banco do Brasil. Ponto muito interessante do Banco do Brasil, boa parte da carteira de crédito do Banco do Brasil está concentrada em agronegócio e grandes empresas e governo, que tendem a ter uma inadimplência menor. E também uma parte que tem crescido bastante, micro, pequenas e médias empresas. Além do mais, também tem uma parte forte, um crédito de pessoa física, mas em geral tem uma inadimplência maior. Quanto às provisões para devedores duvidosos, percebemos que realmente 2020 vieram forte, mas já no quarto trimestre de 2020 apresentou uma leve redução de 6,4% comparado com o terceiro TRI de 2020. Então, se acontecer a mesma redução no primeiro TRI de 2021, no segundo TRI de 2021, certamente a lucratividade dos bancos tendem a aumentar ainda mais. Lembre-se que há a recuperação de crédito da companhia. A companhia não realiza essas provisões e do nada a dívida da pessoa física, do empresário, some. Sim, ainda continua aquela dívida. Lógico que em determinados casos há perdas, mas em geral os bancos conseguem recuperar esse crédito. Quanto à inadimplência, totalmente sob controle. Dezembro de 2020, 1,5%, inadimplência de 15 a 90 dias. E acima de 90 dias, apenas 1,9% na carteira total. E quanto à parte de medidas de eficiência, que estávamos falando em geral para os demais bancos, buscamos uma redução recorrente de despesas de 3 bilhões com a implementação de medidas de eficiência. Eles destacam aqui reorganização estrutural, programa de aposentadoria incentivada, e o Banco do Brasil prevê uma economia de 10 bilhões até 2025 e já teve uma economia bruta de 1 bilhão em 2021. Então, pontos positivos em geral para as ações de todo o setor financeiro, não só para o caso do Banco do Brasil. Outro ponto interessante que eu sempre menciono no Banco do Brasil, muitos dividendos. O Banco do Brasil paga 8 dividendos ao ano, aqui no caso JCP. Então, a periodicidade dos dividendos do Banco do Brasil é absurda. Basicamente, a cada 2 meses, você irá receber um dividendo caindo na sua conta. JCP abate os 15% IR. Como já mencionado, em torno de 6 a 8% de dividend yield para ações do Banco do Brasil. E quanto à minha carteira de ações, estou aqui no site meusdividendos.com, patrimônio R$ 90 mil, proventos acumulados 3.700 e lucro com operações quase R$ 5.000. Então, indo aqui para a composição do meu portfólio, atualmente o Banco Santander continua sendo a maior posição, mesmo sem aportar. A S Brasil, que está muito descontada a meu ver, e também está próxima de anunciar dividendos, 16% da minha carteira. Segunda maior posição é a Taesa, se eu considerar a Taesa 11 e Taesa 4. E a quarta maior posição, Banco do Brasil, que eu sigo aumentando de forma gradativa, acompanhando esses acontecimentos recentes do Banco do Brasil, observando seus resultados e observando as projeções de lucros, me sinto confortável em comprar a esses preços.
Banco de Itaú também está muito interessante, 9%. Santander, Copasa, BB Seguridade, que eu pretendo aumentar muito em breve. Taesa 4 e as 3 ações aqui quase esquecidas, Ferbasa, IB e Banco Bradesco. Dividendos de abril, bastante fracos, mas lembre-se que Taesa, AS Brasil, Banco Brasil costumam anunciar e pagar dividendos em maio. Então é esperado que receba um bom dividendo em maio, pelo menos dessas 3 ações. Bem, indo aqui no site da corretora Clear, estou aportando em torno de R$ 1.000 a R$ 2.000 por semana, a depender das cotações dos ativos que eu tenho em carteira. Na data de hoje, 19 de abril, eu transferi R$ 1.020 para aportar. Restou um certo saldo, então estou com R$ 1.080 para aportar. E este será o aporte dessa semana. Então, perfeito, ordem executada com sucesso. Comprei 35 ações a R$ 29,86. Data de hoje, 19 de abril. Possivelmente esse vídeo sairá no dia 20, mas para quem me segue no Instagram, eu já irei postar meu aporte. Além do mais, outro ponto que eu esqueci de mencionar, olhando o índice Ibovespa comparado com os 4 principais bancos, os 3 bancões privados, Itaú, Bradesco, Santander e o Banco do Brasil. E olhando aqui de janeiro de 2021 até então, o Banco do Brasil é uma das ações mais penalizadas com a queda de 19% até então. Ao meu ver, há muito ruído aí nas ações do Banco do Brasil e também de outras estatais, como no caso da Sanepar, da Eletrobras, e, ao meu ver, não perdeu fundamento nenhum no Banco do Brasil. Mas devemos acompanhar seus resultados, que, em geral, os resultados dos bancos serão divulgados no começo de maio de 2021. E certamente eu irei trazer aqui no canal. Compare com o Banco Itaú, queda de 8,4%, Banco Bradesco 11%, Banco Santander Samb 4, quase 14%. Lembrando que recentemente o Banco Bradesco está na sua data ex bonificação, então as cotações foram reajustadas, então por isso estamos vendo essa queda aqui, senão o Banco Bradesco estaria com queda em torno de 3%. Então, ao meu ver, grande assimetria aqui, principalmente com o índice comparado a outros bancos. E eu cadastrei aqui minha compra no site Meus Dividendos, o patrimônio subiu um pouco para quase 92 mil. E a composição do meu portfólio, Banco Brasil subiu mais um pouco para 14,1%. Então sigo firme, comprando Banco Brasil, AS Brasil, BB Seguridade muito em breve. Taesa subiu bastante, infelizmente, então parei de comprar. Mas ainda temos muitas ações descontadas ao meu ver. E lembrando, número de ações é extremamente importante. Estou com 350 ações do Banco Brasil. Se ele me pagar R$ 2,00 de dividendos nos próximos 12 meses, é esperado que eu receba R$ 700 de dividendos em valores líquidos para as ações do Banco Brasil. E com esse dinheiro, irei comprar mais ativos que irão gerar mais renda. Tenha essa mentalidade de focar em bons ativos, na quantidade de ações possuídas e na renda passiva que será gerada. Esqueça essa parte aqui de patrimônio, porque todos os dias oscilam. Não temos controle sobre isso. Então, por esse vídeo era isso. Bons investimentos, até o próximo vídeo e forte abraço.